Olá, meus filhos, pessoal, como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. E daremos início aqui a mais uma análise da Ilíada, especificamente o 13º canto, o canto 13, que se intitula A Luta Junto às Naus. Bom, esse canto aqui é, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, um dos cantos mais extensos aqui da Ilíada que temos. É, sim, longo. Aqui no Carlos Alberto, tradução do Carlos Alberto, são aproximadamente 23 páginas. Aqui 20 páginas eu considero um canto longo. Tem alguns cantos assim, mas quantidade de páginas. Acho que o canto 22 também é grande, o 24. Eu não sei agora especificamente qual é o maior, né? Essa dúvida me surgiu agora. Mas, sem sombra de dúvidas, esse 13º é um dos mais. Ele é, sim, um dos mais extensos, né? Aqui, se alguém falar assim, resume em poucas palavras o 13º canto, né? Fazendo aqui um resumo grosseiro, grosseiramente, eu diria, tire porrada e bomba. Bom, aqui temos diversas mortes, batalhas e afins, né? O ápice entre as lutas. Bom, não vou dar spoiler, né? Então vamos lá. Bom, lembrando, mais um breve aviso, é um vídeo que está entre uma análise introdutória e uma análise profunda, pois eu vejo, na minha opinião, que é necessário um domínio amplo, um domínio profundo para se ter uma abordagem bem sucedida em qualquer uma das maneiras de se analisar esse poema, tá? Então, eu estou entre eles, tá? E nessa primeira leitura que fiz, tenho algumas pontuações, né? Algumas coisas a serem ditas aqui. Bom, mais uma vez, com base no livro da professora Juliana Ragusa, que é fenomenal. E já começo por ele, pois aqui o canto ele é extenso. São 800 e tantos versos, né? Se eu não me engano. Eu vou confirmar agora aqui. São 830 e poucos versos, quase 840 versos. E a professora Ragusa, ela dedica poucas páginas aqui para esse canto, né? Ela faz uma leitura aprofundada, sim. Porém, a proposta dela, diferentemente da professora Vanessa Almeida, do Literatura Grega Todo Dia, que é uma análise profunda de cada canto, a professora Ragusa quer sim profundidade, mas sem perder a, a linguagem que a linguagem seja possível através da linguagem alcançar os leitores iniciantes, né, da obra. Então, ela quer tanto atingir os leitores experientes e os iniciantes na obra. E ela consegue com louvores, né? Assim, ela é aqui uma maestra dos guias de leitura, né? Tanto esse como a Odisseia. A Odisseia acho que ainda ficou. Acho que ela entrou, pegou a Odisseia ali, conseguiu destrinchar muito bem. Bom, então assim, muitas das mortes, muitas das coisas aqui, ela não aborda, devido a isso que eu disse, no guia, né? Ela faz uma abordagem das coisas ali mais importantes. Seguirei o exemplo dela e também não farei aqui um vídeo muito grande, acredito eu. Embora já esteja aqui chegando aos 5 minutos.
Bom, o que temos aqui no canto 13º, o 13º, canto 13 da Ilíada. No verso 43, temos aqui o Poseidon tomando a forma de calcante, incitando os Ajazes, como está escrito aqui na tradução do Carlos Alberto Nunes, incitando eles a batalhar, incitando a guerra, né? Na tradução do Frederico Lourenço chama Calca, né, se eu não me engano. A professora Juliana Ragusa, ela chama atenção para um detalhe que com certeza eu não tinha percebido. Calcas, tá? O nome aqui. Bom, que os nossos queridos Ajazes, principalmente o filho do Oileu, percebe que se trata de um Zeus. E ela, embasada aqui em outros escritores, né, ela diz que todas as aparições dos deuses, ou melhor, as aparições dos deuses, sempre deixam sinais de que eles são deuses. Então, assim, não é quando, por exemplo, no caso ele aqui, ele tomou a forma, a figura, né, a voz de Calcas, ou Calcante, né? Não é uma transformação perfeita, né? Deve ficar algum fecho de luz, algo do tipo. O verso aqui eu vou ler aqui um pouquinho antes, só para vocês terem uma noção de como está escrito aqui. O deus Poseido, está escrito aqui na tradução, mas direi Poseidon. O deus Poseidon, no entanto, que os térreos pilares sacode, tendo o oceano emergido, os aqueus para a luta concita, pós ter a voz de calcante em defesa e a figura assumido. Aos dois Ajazes, estrênuos, primeiro dirige a palavra. Vou dar uma resumida aqui. Vós, incansáveis Ajazes, salvar os aqueus poderíeis, se, deslembrados do medo, pensasseis na própria coragem. E aqui ele continua seu discurso. Bom, no verso 60, temos aqui Poseidon, colocando a força ao helicóptero. Estão ouvindo o helicóptero? No ambos Ajazes. Verso 59. Isso dizendo, Poseidon, que a terra sacode, com o cetro em ambos, logo tocou, infundindo-lhes força invencível. Leves lhe torna eles os membros, os braços e as pernas robustas. Mais embaixo, lá no verso 66, reconheceu logo Ajax, o veloz descendente de Oileu. Tá? Só deixando aqui registrado que foi reconhecido Poseidon, né? Isso acontece aqui diversas vezes. Bom, o que teremos mais adiante? O verso 197, no verso 197, temos aqui o símile para os dois Ajazes, né? Cada tradução é diferente. Tem Ajax, Ajax, Ajaz, Ajazes, quando são os dois. Saqueando. Esse símile eu gostei, né? Embora passo direto aqui para o professor Ragusa, mas eu achei ele muito bonito. 197. Aqui, olha que legal. O corpo de ímbrio os Ajazes carregam, sequiosos de lutas, como dois leões que uma cabra arrancaram os dentes agudos de feros cães e a transportaram por dentro da espessa floresta, sempre do solo suspensa, firmada nas fortes maxilas,
Os dois ajazes, assim, o cadáver carregam, tirando-lhe as belas armas. O filho de Oileu, pela morte de Anfímaco, ainda irritado, do tenro pescoço a cabeça lhe corta. Como uma bola, depois a jogou pelo meio da turba. Até que, na poeira a rolar, junto aos pés do alto Heitor se deteve. E aí continua, vai ter um desenrolar da história muito legal agora. Porém, não falarei disso nesse instante. Temos aqui no verso 363 o Triomeu, noivo da filha de Príamo, a Cassandra, que ele tinha que fazer pouca coisa, ele só... Vamos ler? 363. Aqui, ó. Prosta, eu me lembro muito do Dolão, no canto 10º. Prosta, de início, o Trioneu, de cabeço, que viera de pouco para a ilha sacra, ao chegar-lhe a notícia da guerra famosa, e ao velho Príamo a filha mais bela pedira, Cassandra, mas sem pagar dote algum, prometendo fazer auto feito violentamente, expulsar os arquivos dos plainos de Troia. O velho ilustre acedeu ao pedido, querendo a promessa dar cumprimento. Estava ele a lutar pela causa de Troia. Eu vou ter que continuar aqui. Quando, porém, avança o Trioneu com lança potente, Domeneu o atingiu, sem que amparo lhe fosse nessa hora a aene armadura, ferido no meio do ventre pela arma. Aqui, ó, da arma, com grande estrondo caiu, exultando exclamou ao adversário, que nesse caso é Idomeneu. És o Trioneu, entre os homens sem dúvida o mais venturoso. Se conseguires manter a palavra que deste ao Dardânida Príamo, quando este fez a promessa de a filha entregar-te, sim, nós também não ficamos atrás e a palavra empenhamos de, como noiva, entregar-te a mais bela das filhas do Atrida. Posso conduzir-mo-la de Argos, se acaso quiseres ao nosso lado te pôr a expurgar as muralhas altivas de Troia. Segue-nos logo, que dentro das naus firmaremos um trato. Intermediários sovinas de noivos, por certo, não somos. Tudo, praticamente, não posso afirmar 100%, né? Mas acredito que quase tudo que temos hoje no nosso imaginário, na nossa literatura, já está aqui em Homero, né? Agora, se o mérito é de Homero, se já existia isso, aí não temos como saber por enquanto, né? Acredito que não saberemos. Porém, uma contra-oferta aqui para o Trioneu, né? Que obviamente não deu certo. Página 157, aqui do guia da professora Juliana Araguza. O que foi que eu marquei que eu não lembro? Ela vai falar aqui do Eros, da Paixão da Guerra. Do que se trata isso, né? Da breve vingança aqui de Paris. Que Paris fica irritadíssimo. Paris Alexandre, o mesmo que, não posso dizer, roubou, porém, que se evadiu do palácio de Menelau com a Helena, então esposa de Menelau, ele está irritado aqui por causa da quebra da Xenia contra o seu amigo. Meríones matara
Acho que é que é H, né? Harpalion, com quem tinha laços de Xenia, aqueles que ele ignorou, né? Ele, Paris, e pior, ultrajou, razão pela qual se dá a guerra em que o aliado acaba de perceber. É aqui, existe uma comparação aqui nos versos 643, no jantar, que ele fala do Eros e a guerra. Bom, é aqui justamente que a professora fala, avança sobre o aqueu Euquenor, porque outro aqueu Meríones matara Harpalion. Isso Paris, né, avançando sobre o Euquenor. Bom, temos aqui então, já nos finalmente, nos 650. Olha que legal, olha que legal. Mas, perseguindo-o, Meríones joga-lhe a seta de bronze pela direita. Em a nádega, a seta a bexiga perpassa, indo saindo do outro lado, na frente, por baixo da pube. No mesmo instante sentou-se e, nos braços dos sócios derreado, a alma expirou, como verme ficando estendido na terra. Corre-lhe o sangue de cor anegrada, banhando o chão duro. Brabíssimo, né? Mero brabíssimo. E temos aqui no 723 um discurso até longo de Polidamante para Heitor, né? A respeito da guerra. É impressionante, né? Como a híbris cá está e como chama a híbris, podemos falar que a híbris não é bem a híbris, né? Mas é o orgulho precede a queda, né? Que a híbris seria desmedida, né? Heitor começa a crescer, né? Apesar de que nesse conselho, aqui especificamente, Heitor acata Polidamante. Mais ou menos, né? Mais ou menos, na verdade. Porém, vai chegar um momento em que Heitor vai, de fato, perceber o seu erro, né? Que até aqui tá bonito. Porque a batalha aqui, ela tá num cabo de guerra, mas tá mais... Os troianos estão mais fortes. Tíssimo Heleno passa Heitor de Ífobo, mas um deles eles encontrou a morte, Líbero. Polidamante, eu poderia até ler, né? Aqui o discurso Polidamante, né? É bem difícil, Heitor, ministrar-te conselho prudente, porque de um Deus recebeste o vigor que te exalta na guerra. Pensas que até nas reuniões em prudência aos demais te avantajas, mas é impossível que todos os dotes reunir conseguisses. A divindade faz que este, em ações belicosas, se extreme, danças a este outro concede, e a cítara e o canto a terceiros, bons pensamentos Deus grande no peito de um outro coloca. Do que os demais tiram grande proveito, que a vida de muitos salva com a sua prudência, apreciando ele o mérito próprio. Ora, falar-te pretendo como acho que seja mais útil. Muito esperto, Polidamante. Vês como o incêndio da guerra se alaça por todas as partes. Mas, após haverem transposto as muralhas os troianos valentes, uns já recuaram com as armas,
dispersos no meio das naves. Porque eles chegaram nas naves, né? Estão lá e chegaram, ultrapassaram o muro que os troianos, que os aqueus construíram, né? E até fogo eles conseguiram jogar aqui, chegou a queimar alguma nau aqui, um barco, né? E o Polidamante falando aqui. Outros forçados se vinham a lutar com muitos inimigos. Acho que deves recuar e reunir os heróis mais valentes. Aí deveremos, então, ponderar toda sorte de alvitres. Se é aconselhável cair sobre as naves provindas de remos, caso a vitória um dos deuses nos dê, ou se é mais conveniente, sem grandes perdas deixar os navios. Receio, de fato, que os combatentes aquivos nos paguem a dívida de ontem, pois junto às naus ainda se acha um guerreiro insaciável de lutas, que por sem dúvida não ficará muito tempo inativo. Quem será? Pergunta aí para o chat. Quem será esse guerreiro? Pois junto às naus ainda se acha um guerreiro insaciável de lutas, que, por sem dúvida, não ficará muito tempo inativo. Foi agradável a Heitor o discurso de Polidamante. Rapidamente do carro pulou sem que as armas soltasse, e para o sócio, virando-se, lhe diz as palavras aladas. Polidamante, reúne aqui mesmo os mais fortes guerreiros, que para aquele outro lado vou logo lançar-me na luta. Mas voltarei, após haver transmitido instruções adequadas. Disse e partiu, semelhando montanha coberta de neve, com grandes gritos as filas dos teucros e aliados perpassa. Obedientes às ordens de Heitor, os caudilhos circundam, na página, Polidamante, um magnânimo herói de Panto nascera. Enquanto Heitor, à vanguarda de seus, inspeciona à procura do robustíssimo Heleno, possante senhor de Deífobo, de Ásio, que de Írtaco é filho, e Adamante, que de Ásio nascera. Mas nenhum deles ileso encontrou, ou da morte liberto. Muito bom, né? Bom, vamos ficar por aqui. Que nem eu falei, é mais ou menos. Aqui estamos vendo o nascer da híbris de Heitor. Tá? Vou deixar aqui esse canto 14 também, que é maravilhoso. Ele sai um pouco do cenário atual da guerra e vai para o cenário olímpico, né? Maravilhoso também. E ficamos aqui. Então, muito obrigado e até breve.